Bom dia, pessoal. Finalmente, vamos para a segunda aula do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, foco no TJ São Paulo. Para quem não viu a primeira aula, vou colocar bem aqui, ó. Aqui em cima para você tá a primeira aula e vamos direto para a segunda, direto ao assunto, como eu sempre digo em meus treinamentos. Vou colocar também aqui o timer para a gente acompanhar, não ficar uma aula muito extensa, tá? Boa, menino, boa, menina! Muito legal, muita energia na veia. E é bem isso, galera, esse momento. Eu tô tentando puxar esse bichinho pra cá, ó. Minimizei. Então a gente começou aqui direito administrativo, TJ São Paulo, a gente já foi do artigo 1º até o 171, agora a gente começa até o 175, na verdade, né? A gente começa aqui pelo 239. Você perceber, nas últimas provas, caiu bastante essa parte do 239, fugindo da tradição que era no direito administrativo cobrar questões sobre atos, um monte de coisa assim. E agora eles estão cobrando bastante essa parte do Estatuto dos Servidores e a lei de improbidade administrativa. Por isso, atenção, gente, por isso a gente está ligado aqui, ok? Vamos lá direto ao assunto. Do direito de petição, qualquer pessoa física ou jurídica, independente de pagamento, já pode ali, pode argumentar, pode, vamos dizer, peticionar contra a ilegalidade, abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica. Em nenhuma hipótese a administração pode recusar, tá, gente? Pode, quem prova isso aí, ó. Física, jurídica, em nenhuma hipótese a pessoa pode recusar, a administração pode recusar. Quem que é a autoridade para fazer a autocomposição? Bom, a gente vai chegar lá, mas veja aqui, ó, a autoridade já pode de imediato solicitar isso, sugerir a autocomposição, principalmente nos conflitos interpessoais. A gente vai chegar nessa parte de autocomposição, não se preocupe. Artigo 245, então, das responsabilidades, né? O servidor é responsável tanto por dolo como por culpa. E aí caracteriza-se especialmente a responsabilidade que na sonegação, não prestar conta, faltas, danos, avarias, falta ou inexatidão das necessárias averbações, erro de cálculo ou redução. Isso aqui é o que especialmente caracteriza a responsabilidade. Adquirir materiais em desacordo, responsabilizado pelo respectivo custo, podendo-se proceder o desconto até no vencimento ou remuneração. Vamos para o artigo 245 aqui, ó, não tendo havido má-fé, no caso aqui do que? De culpa, tá? O dolo é a intenção, no caso da culpabilidade, acabou acarretando prejuízo, aí o dano à administração pública por culpa. E aí, nesse caso, não tendo havido a má-fé, pode aplicar o que? A pena de repreensão, reincidência ou suspensão. E aí, veja, será reintegrado aquele que for absolvido pela justiça por decisão judicial transitada em julgado. Será reintegrado mediante a decisão da justiça transitada em julgado que nega o que? A existência de sua autoria ou do fato que deu origem à demissão. Isso aí por quê? Pelo processo administrativo. Agora veja, o processo administrativo só poderá ser sobrestrado
sobrestado, quer dizer suspenso, para aguardar a decisão judicial por despacho motivado. Então, o processo administrativo só pode ser sobrestado para aguardar a decisão judicial. Isso aí está em prova e a gente vai fazer uma questão logo sobre essa parte. Parágrafo 1º, aqui a responsabilidade administrativa é independente da civil e criminal. Isso também caiu em prova, por isso que está destacado aqui, ó, a responsabilidade civil é independente da criminal. De toda forma, a decisão que negar a autoria a decisão do processo criminal vai influenciar no processo administrativo, que é de natureza civil. Vamos para o artigo 247, a indenização à fazenda, quando for ter que indenizar a fazenda estadual, repõe de uma só vez. Fora esses casos, pode parcelar com desconto na 10ª parte do valor desses, ok? É o que está no artigo 248, indenização para a fazenda de uma vez só. Do contrário, pode parcelar aí não excedendo a 10ª parte do valor desses. Eu ia falar, agora vamos para a introdução, mas já passou a introdução, então vamos direto novamente continuar. Parte o tribunal, artigo 242, aqui é só um resumo, então não vou ficar lendo a norma, porque isso aí você já leu, vou pegar os pontos principais, vou pegar os pontos que acredito que pode cair em prova, vou pegar aqueles pontos que já caíram em prova, tá? Das proibições, retirar sem prévia permissão, documento, entreter-se com palestra, leituras, tratar de interesses particulares, né? Promover manifestação de apreço, desapreço, exercer comércio ou subscrever lista de donativo. Olha porque está em vermelho aqui, ó, porque caiu em prova, né? Não, só bobo, caiu em prova e nós estamos aqui ligados. Olha lá, exercer comércio ou subscrever lista de donativo, empregar material do serviço público em serviço particular, fazer contrato por si ou por outrem, participar de gerência ou administração de empresas que mantêm relações comerciais com o poder público, requerer concessão de privilégios, garantias com aquelas pessoas que têm interesse também na administração pública, exceto um privilégio de invenção própria, que está escrito aqui. Exercer mesmo fora do horário de trabalho a função em empresas que tenham relações com o governo. Então, fora do meu horário de trabalho, eu faço o que eu quero, também não é assim. Lembra da sua responsabilidade agora. E aí, nessa questão dessas relações com o governo, tem a questão da impessoalidade. Então, se você trabalha no seu setor e se tem uma empresa que foi contratada pelo setor que você trabalha, aí tem a questão da impessoalidade, você pode até responder um processo por isso, tá? Representação de governo estrangeiro sem autorização, comerciar ou ter parte em sociedade, podendo em qualquer caso ser acionista, cotista, incitar greve, usura, ser procurador das partes, receber estipêndio, realizar atividades estranhas às suas funções, fundar sindicato ou fazer parte deles. Veja, não cai tanto em prova essa parte que eu acho que pode gerar até conflitos, né? Tratar sobre ordens imediatas de parentes. Então, tudo isso aqui são das proibições. Tá comigo? Então, vamos continuar. Agora sim, isso aqui precisa decorar muito bem. Qual que é o prazo de prescrição para demissão, para repreensão, para demissão a bem do serviço público, para aposentadoria e disponibilidade. A gente vai chegar lá, ó, na prazo de prescrição. O prazo de prescrição, a gente vai chegar lá. Não vamos chegar, mas aqui a gente já faz aquele namorinho, ó, para demissão. Veja que a gente tem aqui, ó, tem uns 2 aqui, tá? E outro 2 aqui. Fora esse 2, o resto tudo é 5. A prescrição ocorre o quê? Na suspensão e na repreensão são 2 anos, ó, o 2 aqui. O resto é 5. Suspensão, repreensão, 5. Todas. Suspensão, repreensão, 2. Todas outras demissões, que seja a bem do serviço público, a demissão por si só, a cassação de aposentadoria, a falta mais grave, ou a prescrição é em 5 anos. Ok?
São penas disciplinares, artigo 251, repreensão, suspensão, multa, demissão e a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria. Veja que são penas disciplinares, repreensão, suspensão, multa e demissão. Onde é que está aqui a parte da repreensão, é que a gente chama de advertência, né? Que vai apurar o que? Na sindicância, na apuração preliminar. Então, as penas começam a acontecer a partir da sindicância e não na apuração preliminar. Então, na sindicância, a gente tem as penas de repreensão e suspensão. E aí, no processo administrativo em si, aí vai ter a demissão ambiente, serviço público e a cassação de aposentadoria. Tá comigo? Então, vamos lá. Artigo 252, na aplicação destas penas, vai ser considerado que a natureza e a gravidade da situação. A pena de demissão por ineficiência de serviço será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Aqui é uma questão que pode gerar conflito, eu acredito que não vai apostar, a banca não vai apostar nessa parte. Vamos lá. Demissão a bem do serviço público e a demissão em si, demissão a bem do serviço público vai ocorrer o quê? No caso de incontinência pública, escandalosa, uma conduta aí é crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda estadual. Você está estudando isso aí, tem bastante coisa, bastantes itens. Demissão a bem do serviço público, revelar segredo, certo? Dolosamente, ó, não está culposamente aqui, ó, revelar segredo dolosamente, praticar insubordinação grave, ofensa física, lesar o patrimônio, receber propina, empréstimo, dinheiro de pessoas que tratem de interesse na administração, a realizar advocacia administrativa, fazer declaração falsa, crime hediondo de tortura, tráfico ilícito, crime contra o sistema financeiro. Isso aqui ocorre a demissão a bem do serviço público, aos crimes contra a administração pública, os crimes graves aqui, não é? Veja a demissão, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência de serviço pode gerar o quê? A demissão, aplicação indevida de dinheiros públicos e inassiduidade. Caiu na prova, inassiduidade. Como ocorre a inassiduidade? Você faltar sem justificativa mais que 15 dias consecutivos ou 20 dias intercalados. Quando a gente vai tratar do intercalamento aí nesse artigo, são 20 dias úteis. Olha, 15 dias consecutivos ou 20 dias úteis intercalados durante um ano. Mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade que for aplicar a penalidade mais grave. Repete, Adalberto, mais de um infrator e diversidade de sanções, competência para quem for aplicar a penalidade mais grave. Vamos para a suspensão e para a repreensão. A repreensão que a gente chama mais de advertência. Qual que é o prazo prescricional, Adalberto, para suspensão e prescrição? Fala comigo. Isso, 2 anos, tá? 2 anos a prescrição da suspensão e repreensão. Repreensão, artigo 253, é por escrito nos casos de indisciplina e falta de cumprimento de deveres. Repreensão é por escrito. Agora, a suspensão, que não pode ser mais que 90 dias, é por falta grave ou reincidência. Então, tem faltas graves que podem ocasionar a suspensão. Veja, de toda forma, tem um procedimento irregular de natureza grave que pode ocorrer a demissão. Fique esperto. Suspensão, não mais que 90 dias. Qual que é a prescrição? 2 anos. Demissão, em geral, 5 anos é a prescrição. Anota aí na sua cabeça. Se for suspenso, perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Olha, presta atenção que a gente vai chegar lá na frente e falar do afastamento preventivo. A autoridade pode solicitar o afastamento da pessoa, é diferente da suspensão. No afastamento, mantém o salário, mantém os benefícios. Na suspensão, não. Suspenso está, é uma penalidade. O afastamento é uma medida preventiva. Fique esperto, presta atenção. Não vá errar que a gente vai chegar lá e vai lembrar novamente da suspensão. A autoridade pode aplicar uma multa com base aí, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer no serviço. Multa, a autoridade pode aplicar multa.
cassação de aposentadoria e disponibilidade para aquele que já estava aposentado quando em atividade praticou uma falta grave que tem como resultado essa daqui, cassação de aposentadoria, aceitou ilegalmente cargo, função pública, aceitou a representação do Estado, sem prévia autorização, praticou usura, ok? Cassação de aposentadoria e a demissão. A gente falou do procedimento grave aqui, a ineficiência em serviço, a inassiduidade. Repete comigo: prescrição da suspensão e repreensão. 2. Prescrição de todas as outras demissões. 5. Então, agora sim, agora a gente vai para frente. Vamos falar da prescrição? Então, já que a gente já começou a falar de prescrição, a prescrição começa a correr quando, menina? Quando, menino? No dia que a falta foi cometida, olha para onde eu estou olhando aqui, ó, do dia que a falta foi cometida, do dia que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Interrompe a prescrição a portaria que instaura a sindicância ou processo administrativo. Por quê? Porque a suspensão tem prescrição de 2 anos, a demissão e todas as outras demissões, prescrição de 5 anos. Então, vai ser vai ser interrompida a sindicância, a prescrição, o prazo da prescrição da portaria que instaura a sindicância ou processo administrativo. É importante estar atento. Vamos lá? Extingue-se a punibilidade. Então, passou aí a data, passou o prazo da pessoa ser punida, passou o prazo, todos os prazos aí da pessoa de acontecer isso, acontece o quê? Extingue-se a punibilidade, não pode mais punir quando passar esse prazo aí de 2 para suspensão e de 5 para todas as outras demissões. Extingue-se a punibilidade, artigo 261, da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão, multa que a gente tinha falado de 2 anos, repreensão, suspensão, multa 2 anos, da falta sujeita a demissão, bem de serviço público, cassação de aposentadoria 5 anos, que é o que a gente tem falado, da falta prevista em lei por infração penal com prazo em abstrato. Quase que difícil achar uma lei que tenha principalmente penal, que tenha o prazo em abstrato, mas ele lembrou aqui que é 5 anos também. Alright? Durante a instrução, artigo 289, durante a instrução dos autos permanecerão onde? Na competente. Vamos lá. Artigo 266. Se houver sindicância ou processo administrativo, o chefe de gabinete pode... Então, na sindicância ou processo administrativo, quem que é o responsável aqui por dar andamento? Quem que é a autoridade maior? O chefe do gabinete, que ele pode solicitar de imediato o afastamento preventivo, sem prejuízo de vencimentos, que não mais que 180 dias prorrogáveis uma única vez. Afastamento sem prejuízo de vencimentos, prazo, não mais que 180 dias. Suspensão. Se suspenso, perderá todas as vantagens. A suspensão, não mais que 90 dias. Afastamento, não até 180, prorrogável por igual período. Afastamento com direito aos vencimentos. Suspensão, sem direito aos vencimentos. Onde é que eu estava aqui? Eu estava aqui, ó. Suspensão, sem direito aos vencimentos. Suspende não mais que 90 dias. Afastamento, com direito aos vencimentos, suspensão, e aí fica afastado por não mais que 180 dias, só que é prorrogável uma única vez por igual período. É importante você fazer essas relações, porque na prova vai querer te confundir bastante. Pode querer confundir que o chefe de gabinete suspendeu tal pessoa, e aí, com direito aos vencimentos, o chefe do gabinete solicitou o afastamento preventivo sem direito aos vencimentos. Meu, que confusão que faz na cabeça. Calma. Você chega lá. Vamos lá, então, vamos novamente. Eu e você, se for caso de sindicância ou processo administrativo, o chefe de gabinete pode solicitar o afastamento não mais que 180 dias, com direito aos vencimentos. Pode pedir o quê? Solicitar que a pessoa exerça atividades puramente burocráticas. Pode solicitar o recolhimento da carteira funcional, distintivos, armas, algemas, proibir o porte de armas,
comparecimento obrigatório lá no departamento, pode solicitar esse monte de medida aqui. Ok? Artigo 265, na apuração preliminar, o prazo é de 30 dias, de natureza investigativa, quando não caracterizada ou definida a autoria. Você que está estudando assim, igual a mim, né? Assim como eu, nós percebemos também que essa questão é falada lá nas normas da corregedoria. Então, talvez eles não vão querer aprofundar tanto a questão da suspensão, que pode gerar o quê? Quando está definida a autoria, e aí a sindicância, quando está definida a autoria, que pode gerar as penas de suspensão e repreensão, apuração preliminar, quando não está definida a autoria, talvez lá na matéria de normas da corregedoria venha querer cobrar de você isso aqui. De toda forma, é preciso que a gente esteja atento, porque tanto o Estatuto do Servidor como as normas da corregedoria fala sobre esse assunto. Artigo 267, o período de afastamento preventivo computa-se como efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão. Ok? Então, o afastamento preventivo é como um atestado nosso de trabalho. Só que nesse caso, você está respondendo um processo, né? Fique esperto. Vamos continuar? Das práticas autocompositivas do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância, tal como o processo especial criminal, né, o GCRIM, Juizado Especial Criminal, que não existe, agora tem a lei própria lá falando, pode ocorrer o quê? A prática autocompositiva, termo de ajustamento de conduta é suspensão condicional da sindicância. Vamos nos detalhes, vamos aprofundar, são práticas autocompositivas, a mediação, conciliação dos processos circulares e outras técnicas da justiça restaurativa. Quais são as condições para a gente ter esses benefícios aí para o infrator? Conduzidas, primeiro, esse processo vai ser conduzido por um facilitador da justiça, restaurador ou mediador. É regulamentada por decreto, serão orientadas pelos princípios da voluntariedade, corresponsabilidade, reparação de dano, confidencialidade, informalidade, consensualidade e celaridade. A participação é voluntária e a sua recusa não vai lhe prejudicar. A participação é voluntária e a recusa não lhe prejudica. É claro, a pessoa de repente acabou cometendo aí um ato, seja doloso ou culposo, está respondendo um processo administrativo e aí tem essa possibilidade de propor uma prática autocompositiva, reparar os danos de outra maneira. É claro que a pessoa vai querer sim. Geralmente sim, mas é importante estar claro que não é obrigatório, é voluntário, a recusa não vai lhe prejudicar. A gente tinha falado das práticas, que são práticas autocompositivas. Vamos para o conteúdo aqui, ó. O conteúdo das sessões restaurativas é o que? Sigiloso. Então, aquele acordo que você faz com o chefe de gabinete, com as autoridades, aquele conteúdo é sigiloso, não podendo ser utilizado como prova no processo administrativo. Então, você vai ser chamado para autocomposição, aquele conteúdo, aquela conversa sigilosa não pode ser usada no processo administrativo. A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração de sindicância ou processo administrativo é a responsável também pela condução, por sua condução, poderão em qualquer fase encaminhar as práticas autocompositivas, os acordos aqui de não persecução penal e aí vai, ó, nas práticas autocompositivas. Se o encaminhamento ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância ou processo administrativo, suspenderá o prazo prescricional enquanto realizada. Então, tá ali, rolando o processo administrativo, mas você iniciou também uma prática autocompositiva, tentando negociar, reparar o dano, suspende o prazo com prescricional enquanto estiver rolando a prática autocompositiva. Se der de forma alternativa ao procedimento disciplinar, o despacho fundamental que se refere a esse artigo suspenderá o prazo prescricional enquanto realizadas. O termo de ajustamento de conduta poderá ser adotado nos casos que extravio ou dano do bem público que não tenham decorrido da conduta dolosa, que pode ser, mas que não seja por dolo, extravio por dolo, sim por culpa, praticada pelo funcionário, e terá como requisito obrigatório o reparamento, ou o obrigatório o integral ressarcimento do prejuízo.
Continuando, a apuração preliminar deverá ser concluída em 30 dias. Nesse caso aqui, da prática autocompositiva. A autoridade competente pela sindicância do processo administrativo é o responsável por sua condução. Podem propor as práticas autocompositivas, que é a celebração do termo de ajustamento de conduta, bem como a suspensão condicional da sindicância. O cumprimento do acordo da autocomposição extingue a punibilidade nos casos em que, importante lembrar, então a pessoa foi e cumpriu tudo o que havia sido proposto pelo crime ali que cometeu, pela infração que cometeu. Certo? Então cumpriu, extingue que a punibilidade não vai poder mais ser punido, ok? Nos casos em que a conduta do funcionário não gerou prejuízo ao erário e foi integralmente reparada, que for cabível as penas de suspensão, repreensão e multa, se declarada pelo chefe do gabinete, que poderá delegar esta atribuição. Então, extingue a punibilidade, se cumpre aí as práticas autocompositivas. Vamos continuar um pouquinho mais. Ainda nessa parte, o TAC. TAC tem 3 aqui, 1, 2, 3. TAC tem 3. TAC, o cara do TAC aqui, Não ter celebrado termo de ajustamento de conduta nos 3 anos. Olha para o TAC, olha para os 3. Olha para o TAC, olha para os 3. Então, artigo 267F poderá ser proposta pela autoridade competente para instauração. Quando? Em quais momentos a gente pode ter o termo de ajustamento de conduta? Não teve dolo ou má-fé. Então foi o erro, mas sim, não foi dolosamente ou má-fé. Se ter mais de 5 anos de efetivo exercício. Então, um funcionário que já está estável, ele já passou pelo estágio probatório. Se não ter sofrido punição nos últimos 5 anos, pode ter o ajustamento de conduta. Não ter sindicância ou processo disciplinar em curso. E não ter celebrado esse termo nos últimos 3 anos. Tá aqui o 3, para a gente lembrar. A sindicância ficará suspensa até o cumprimento do acordo restaurativo, respeitando o prazo máximo aí de 2 anos da suspensão da sindicância. Não corre a prescrição durante o prazo fixado para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Então, a prescrição também não vai correr aqui no termo de ajustamento de conduta, assim como não vai correr no prazo no processo administrativo, ok? Então, o processo administrativo suspenderá o prazo prescricional enquanto realizada. Leia novamente, Roberto. Se o encaminhamento ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância, o prazo administrativo suspenderá o prazo prescricional. E aqui a gente falou de novo, ok? Não corre a prescrição durante o cumprimento do TAC. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser inferior a 1 ano, nem superior a 2 anos. Então, fica aí mais que 1 ano cumprindo e não mais que 2 anos também. A suspensão será revogada se processado por outra falta disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas no artigo 1º, que em tese, aqui prosseguindo-se, nesse caso, o procedimento disciplinar cabível. Artigo 267, feita de ofício ou a pedido do funcionário, o TAC pode ser feito de ofício ou a pedido do funcionário. Artigo 267, após a edição da portaria da instauração da sindicância, o responsável que a presidir poderá propor a suspensão pelo prazo de 1 ano a 2 anos, desde que o servidor tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição disciplinar nos últimos 5 anos. Só que o artigo também 267F falou disso aí. E vem falar novamente aqui. Eu acho que a pessoa que fez a lei estava querendo escrever mesmo, ou foi pessoas diferentes que fizeram a lei e fez quase que 2 artigos iguais. Mas tudo bem, a gente lê novamente. Durante o período de suspensão não ocorrerá o prazo prescricional, então está suspenso o processo aí da sindicância ou do processo administrativo e aí não ocorre o prazo prescricional. Não será concedido novo benefício durante o dobro do prazo anterior à suspensão, contado da declaração da extinção da punibilidade, está na norma.
O cumprimento implicará extinção da punibilidade. Então, é o que a gente vem falando aí, que será declarada pela autoridade competente. Continua. O descumprimento ou nova falta funcional durante o prazo de cumprimento ou ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará, se necessária, a conclusão da apuração preliminar e submeterá à autoridade competente. Vamos ver se eu tenho aqui. Vou olhar o reloginho, se já correu muita coisa. Aí, ó. Falta 9 segundos para a gente já dá meia hora de treinamento. E eu vou respeitar esse momento. E a gente continua daqui a pouco, tá bom, gente? Então vai ser três aulas até agora. Então, a primeira, nós estamos na segunda, talvez vai ter a terceira, e aí a gente vê como é que a gente consegue finalizar esse treinamento aqui. Até daqui a pouco.